A gente gosta de falar que é Web 2.5, que é esse momento que a gente está agora, de unir o DeFi com o TradFi, com o mercado financeiro tradicional. A blockchain, ela é nada mais que uma rede de dados. A maioria das vezes ela é descentralizada, mas tem outras que têm pontos de centralização, como por exemplo no Drex, né? Inclusive o Drex, ele é uma EVM, uma Ethereum Virtual Machine. Quando as pessoas, as instituições, elas se tokenizam, elas entram no mundo da blockchain, elas têm acesso a esse capital internacional. Essas startups, as fintechs, elas tomam esse caminho porque elas querem capital, elas querem, pô, 200 mil dólares em troca de nada de equity. A gente trabalhava numa grande corretora, inclusive eu conto essa história rindo porque eu já chorei demais, tá? A gente trabalhava na FTX, a lição que fica é, a FTX quebrou com todo o nosso dinheiro dentro. Então, not your keys, not your coins. Se você constrói produtos financeiros, você não consegue, não pode e não deveria ignorar o mundo da Web3. A utilização de cripto não é algo mais voltado apenas para os entusiastas da internet, mas é algo que tem sido cada vez mais feito por grandes instituições. Então você vê movimentações de estratégias de compra de bitcoins, você vê movimentações de uso também da própria blockchain para fazer uma série de outras aplicações, ouvir falar de stablecoins, tem muita coisa, e a ideia é de fazer um episódio agora para você entender esse mundo, saber o que está rolando. E eu trouxe um cara aqui que ele é especialista no assunto, ele vive isso diariamente, é o Afonso Bellice, ele é presidente da Ethereum no Brasil e também CEO da Vega Crypto. Então hoje a gente vai bater um papo aqui sobre tudo que está rolando na Web3, todos esses bastidores, e a gente vai conectar isso também com um pouco da Web2, que talvez seja um dos caminhos aí para a gente beneficiar tanto o mundo 2.0 quanto o 3, né? Exatamente. Pô, muito obrigado por estar aqui. A gente sempre gosta de fazer essa conexão. A gente gosta de falar que é Web 2.5, que é esse momento que a gente está agora, de unir o DeFi, Decentralized Finance, com o TradFi, com o mercado financeiro tradicional. Então, esse é um dos objetivos aqui da Ethereum Brasil e também da Vega. A gente vai ter um papo super legal. Adoro estar conversando com a galera, ensinando aqui esse meu background de professor. Boa. Eu adoro descomplicar os sistemas complexos. Legal, cara. Inclusive, eu participo muito da Money 2020, é o maior evento que eu diria que, quando você pensa no mundo financeiro. E hoje, eles estão criando um espaço justamente quando eles falam Where DeFi meets TradFi. E aí eles estão colocando esse ambiente justamente para fazer essa ponte. O que eu acho que eu comecei a ver mais aqui no Brasil depois do Drex, no Blockchain Rio, que eu fui já há uns 2 anos, também foi um momento bem legal nesse sentido. E eu já quero começar por aqui, porque quando eu fui, eu senti alguma dificuldade, eu vindo do mundo tradicional, vamos dizer assim, de pegar alguns conceitos, de entender a lógica de algumas soluções, etc. E você, com essa bagagem de professor, eu queria entender assim, cara, o que você acha que hoje talvez sejam barreiras para uma população maior compreender isso? Eu estou falando só até do mundo profissional, não estou nem falando talvez do consumidor final, mas o que você entende como isso? E como professor, quais são, o que aparece de principais dúvidas? Por onde essa conversa começa quando alguém te encontra e você começa a olhar para esse lado de educação? Com certeza. Então, sempre fui voltado para a educação, né, de jovens ali na universidade. Lecionei por muitos anos títulos de crédito, direito empresarial, depois direito, inovação e tecnologia. Então, as dúvidas que meus alunos tinham no final, elas são um pouco parecidas com o tipo de educação que a gente faz hoje, que é educação executiva. Então, a gente vai até as empresas e ensina sobre Drex, sobre tokenização, sobre blockchain. E, basicamente, onde é a segurança disso, ou onde está o lastro do Bitcoin? Essas são perguntas clássicas. E é muito legal que a gente está conversando esse papo de Web 2.5, que, pegando esse do lastro, né? A gente gosta de falar que o lastro do Bitcoin é o poder computacional, a matemática, enquanto no dólar, tá lá escrito na nota do dólar, né? In God we trust, que é basicamente nós confiamos nas instituições, não em Deus em si, mas sim no exército americano para manter o law and order.
o lastro aqui de, por exemplo, RWA, Real World Assets, é exatamente o mundo real. Então, você tokenizar algo ali como uma cédula de produtor rural, ou você tokenizar um imóvel, colocar isso para dentro da blockchain é uma maneira muito mais eficiente de tornar as coisas mais rápidas, mais céleres, mais seguras. Então, perguntas dos meus alunos... varejo, digamos assim, perguntas dos meus alunos, instituições, elas se conectam, lógico que as instituições vêm com algo mais complexo, mas basicamente eu tento demonstrar que a blockchain ela é nada mais que uma rede de dados. Por vezes, na maioria das vezes, ela é descentralizada, mas tem outras que têm pontos de centralização, tem pontos onde você só deixa atores que a gente chama... certificados atuarem, como por exemplo no Drex, né? Inclusive o Drex, ele é uma EVM, uma Ethereum Virtual Machine, que se conecta com o nosso mundo Ethereum, que a parte da comunidade Ethereum Brasil aqui é de desenvolvedores e faz soluções para o Drex. Então a gente tem uma profusão diferente de ideias do varejo e das instituições, mas eu sempre tento trazer... anedotas, coisas divertidas para tornar tudo mais simples, assim, né? E dei aula há muitos anos, por exemplo, de direito tributário e sempre tentava explicar a inflação de uma maneira como um imposto escondido. Você gosta de coisa tranquila, né? Só treta. Trabalhei no governo muitos anos, né? Trabalhei no parlamento, fui funcionário público, fiz leis. E tem um ditado alemão que diz assim, cara, se os homens soubessem como são feitas as salsichas e as leis, eles não comeriam as salsichas, nem respeitariam as leis. Faz sentido. Então, hoje, o que a gente gosta de falar muito em Web3 é The Code is Law. Que é o que está codado ali, o que está definido naquele contrato inteligente, aquilo ali vai ser a lei. Lógico, a gente tem que estar dentro de um arcabouço regulatório, dentro de um país, nada é feito no vácuo, digamos assim, mas... você consegue auditar, a beleza de tudo da blockchain é que você consegue auditar, é tudo muito transparente e você consegue ver de fato. Não tem aquele jeitinho brasileiro, não tem a emenda aglutinativa global das 3 da madrugada, igual na Câmara dos Deputados. Aquele código vai ser seguido, ele vai ser auto-executado, o que significa que se você fizer errado, ele vai ser auto-executar errado e vai dar problema. Então por isso que a gente está acompanhando todo esse desenvolvimento do Drex, eu estou conectado... na pessoa física com várias das empresas que estão no consórcio do Drex, então estou sempre ali de olho para que a gente tenha realmente algo que depois que for lançado, codado, não tenha falhas e que realmente traga aí eficiência para o mercado financeiro como um todo. Cara, queria que você pudesse me contar um pouco dessa trajetória de instituições participando mais da Web3, né? A gente tem... talvez aí várias notícias que você consegue ver o antes e o depois, né? Instituição que falava algo contra e agora tá falando a favor. Tem várias casas aí que recomendam ações, que não recomendava, agora recomenda, etc. Mas que estão tomando uma proporção muito maior e aí você vê governos olhando para isso também. O que tem feito aumentar esse apelo institucional, governamental, de mais pessoas participando ativamente na Web3, assim? Com certeza. Eu vou trazer 2 exemplos assim, que são bem latentes. Um é do JP Morgan, que o Jim Dimon, né, o CEO, sempre batia. Inclusive, tem um quadro do Jim Dimon lá em casa, com meio que uma zoeira, assim, a cara dele feita de vários cartões de crédito quebrados, enfim. E ele sempre falava mal de cripto, que Bitcoin era esquema, que era um lugar de lavadores de dinheiro, que... no final das contas, ele viu que o Bitcoin é o ouro digital, é a escassez digital programada e que isso tem muito valor. E o JP Morgan hoje tem, né, com seus asset managers lá, um monte de Bitcoin e está cada vez evoluindo mais, utilizando a blockchain. Mesmo aqueles que são céticos contra o Bitcoin ou contra o Ethereum, eles entendem que a blockchain ele é um sistema realmente muito interessante que traz muita eficiência. Então, nessa parte institucional, a eficiência manda, então é aquilo que vai deixar tudo mais rápido, mais inteligente, que vai servir melhor, né, as instituições e os seus clientes. E na parte governamental, algo que eu, assim, me admiro é como El Salvador tem feito toda a mudança institucional lá. Tem alguns problemas, outros, claro, todo governo tem problemas, mas o quanto que o Bitcoin está transformando
paizinho insular que é El Salvador. Eu tive a oportunidade de ir lá em 2022 e ouvir das pessoas, perguntava na rua, né? E elas sentindo que aquilo realmente estava fazendo uma diferença na vida delas, que elas estavam aprendendo tecnologia, que elas estavam aprendendo sobre dinheiro, sobre inovação, graças ao Estado. E o Bukele, o presidente, ele é um cara bem jovem. Eu estava lá no evento de lançamento dele que... Eu vejo que ele posta uns trades de vez em quando. Não sei se ele posta ainda, mas... Não o trade, mas ele postava o quanto que estava positivo. Positiva a posição. A posição. E agora com o All Times High aí batendo, imagino que deve ter postado mais alguma coisa. Felizão. Né? E nesse dia que eu pude conhecê-lo, assim, de estar lá no evento do lançamento do que seria os Volcano Bonds, ele entrou ao som de AC/DC todo vestido de branco, parecia um pagodeiro, e fogos voando, e vamos mudar o país. E isso, por mais que ele seja algo até meio caricato, a ideia dele de bitcoinizar o país é muito interessante porque, é um país insular que a exportação maior deles é cana-de-açúcar, um país atrasado, que era extremamente perigoso. Então ele foi com a mão firme. Tem, né, se o cara ele se ele é autoritário ou não, enfim, não cabe a nós aqui, né, discutir, mas sim na parte da tecnologia. Ele conseguiu, de fato, fazer com que o Bitcoin fosse a moeda corrente. Então lá tem a carteira própria do país, mas você pode baixar qualquer outra carteira de Bitcoin que tem uma Layer 2 ali, né? Uma Lightning para você conseguir pagar rapidamente as coisas. E isso tem mudado o país, tem dado uma visibilidade internacional para o país, que era ali pequeno, muito inseguro. Hoje é um dos países mais seguros das Américas, é um país extremamente que está desenvolvido nessa parte tecnológica, que é o que a gente vê modelos como, por exemplo, Singapura, que é uma ilhazinha pequena no meio do nada, que focou em tecnologia durante ali 10, 20 anos focados, e hoje é um dos países mais livres, mais seguros do mundo. Então, assim, Bitcoin, ele é uma ferramenta maravilhosa para fazer essa revolução tecnológica, financeira e levar as pessoas adiante. Então, tantos governos quanto países que adotam a blockchain, que adotam o Bitcoin, que adotam o Ethereum como essa base, tornam tudo mais eficiente, mais inteligente. Você acha, pensando até no caso aqui do Brasil, o que faz, por exemplo, que o pessoal talvez aqui, também já de forma caricata, mas... o pessoal de terno e gravata começar a olhar para esse negócio, talvez assim, mesmo sem conhecer, por exemplo, o case de El Salvador ou algo do tipo, bom, vou começar a olhar porque o Banco Central está falando de Drex e eu preciso aprender disso aqui também. E aí, do nada, você vê pipocando nos últimos anos a área de digital assets, e aí seguindo por um caminho de tokenização, etc. Você vê que isso não virou mais conceitos ou palavras só de entusiastas. Você vê os caras super tradicionais olhando. Aqui no Brasil, o que você acha que fez com que chegasse nesse nível de atenção que a gente percebe hoje? O bom e velho capital. Então, aqui o Brasil, infelizmente, a gente não é um país com capital abundante, a gente sabe dos nossos problemas da nossa moeda, e quando as pessoas, as instituições, elas se tokenizam, elas entram no mundo da blockchain, elas têm acesso a esse capital internacional. Vou dar um exemplo claro aqui, que a gente vive diariamente na Vega. A gente é contratado por diversas blockchains, então a gente é agnóstico, né? Por mais que a gente esteja muito conectado com o Ethereum, nós atuamos em várias frentes. Então a gente é contratado, por exemplo, pela XRP Ledger, que uma grande mantenedora é a Ripple, né? Uma das maiores empresas de pagamento do mundo. Então, a gente coloca empresas brasileiras no programa de grants, no programa de subsídios deles. Ou seja, a gente vai nas melhores empresas, a gente participa da aceleração lá da Fenasbac, e lá a gente encontra as melhores fintechs, as melhores startups. Por que elas querem se tokenizar? Porque elas querem esse acesso a esse capital internacional. Então, o programa de grants da XRP, ele dá de 50 mil a 200 mil dólares do programa. E ele não pede nada em troca da startup, de equity da startup, né, da fintech. O que ele pede é que traga volume de transação
para dentro da rede. Então, fica aqui aberto também. Quem se interessar por esse tipo de programa de grants, pode me procurar no privado. Eu estou sempre disponível a ajudar essas startups, essas fintechs. Elas tomam esse caminho porque elas querem capital. Elas querem, pô, $200 mil em troca de nada de equity. O que você tem que fazer é usar a tecnologia, usar a blockchain da XRP Ledger para você fazer as transações. Quanto mais transações na rede... gente usando a rede. Exatamente, porque quanto mais gente usando a rede, quanto mais market cap na rede, mais a rede vale e mais os mantenedores ficam felizes, principalmente a Ripple. Então, a galera tá se tokenizando, a galera tá, né, se bitcoinizando, se blockchainizando em troca desse capital abundante que vem de fora e que vem nesses programas de grants. A gente tá muito conectado com diferentes e assim, tem uns que o grant pode dar desde $1.000 para você fazer uma festinha de comunidade, um churrascão, a te dar, pô, $200 mil para você inventar o super app. Isso aí é... Se eu fosse fazer uma tradução livre aqui, é um custo de aquisição, né? Então, assim, olha, como é que a gente coloca aqui mais... De certa forma, é o que muita gente tentou fazer aqui no 2.0, quando surgiram todo mundo tentando virar o super app para transações, etc. E eu acho que tem uma complexidade maior porque são casos de uso super diferentes. Pode ser um caso mais tradicional, mas eu digo assim, não sei se a sua percepção é essa, assim, tem vários casos que são diferentes entre si, né? Não é que todo mundo está fazendo a mesma coisa, né? Com certeza. Cada startup tem uma diferente visão, tem instituição grande que quer tokenizar o agro, quanto tem a startupzinha pequena que está fazendo ali para os criadores de conteúdo, para aquelas pessoas que são estigmatizadas, por exemplo, as meninas dos conteúdos adultos que não conseguem entrar no mundo tradicional porque elas não conseguem comprovar renda, porque cai dinheiro lá do privacy, do OnlyFans, e o banco tradicional não deixa cair isso na conta dela. Cripto tá abraçando, o Web3 tá abraçando isso. Esses dias eu tava no interior do Paraná lá com a minha família, aí minha priminha ali de 14 anos, eu falei com ela assim, ela é super inteligente, eu falei, Isa, eu preciso gravar um vídeo aqui, eu quero que você faça o roteiro pra mim, e eu vou te dar a criptomoeda em troca. Ela falou assim, tá, primo, mas não adianta, porque eu sou menor de idade, eu não posso abrir conta no banco. Eu falei, mas a Web3 você pode. Eu vou criar uma wallet de Web3 aqui, vou transferir criptomoedas pra você. Ela, nossa, que legal, finalmente, meu primeiro dinheirinho, que eu vou ter minha primeira conta. Caraca. Isso é muito legal, porque é a Web3 não pede pra você tirar uma foto do seu documento pra ver a sua idade, tudo mais. Isso é pro bom e pro mal. A gente pode falar dos problemas de segurança que tem disso tudo, né? Mas como toda tecnologia, tem os dois lados da moeda, né? Isso é muito bom, você tá incluindo as pessoas, tá incluindo menor de idade, você tá excluindo aqueles que são estigmatizados do sistema, só que pode ter coisas erradas, pode ter gente querendo fazer crimes utilizando isso. Pode sim, mas o espectro é muito menor do que por exemplo, lavagem de dinheiro com dólar papel, que a gente sabe que é o melhor jeito de fazer, né, coisas ruins no mundo com dinheiro papel. Então, assim, fica, né, diferentes visões aí, mas a gente vê que tem essa diferenciação, né, de empresas grandes querendo abraçar o mundo, quanto startups pequenas, cada uma resolvendo um problema de nicho ali. Hoje, qual que é a diferença das redes do ponto de vista de o que dá para fazer cada uma? Hoje eu já consigo dizer, olha, se você quer fazer isso, tem esse tipo de rede, ou não, você olha para esse outro, ou tem conectores de rede, enfim. Legal. Eu queria ter uma visão, porque eu estou pensando muito nesse lado de construção. Então, tá bem, quero construir alguma coisa, acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer é decidir em que rede eu vou construir, né? Legal, com certeza. Então, por exemplo, a XRP Ledger, ela é muito boa para tokenizar, ela é muito boa institucional. A Ethereum é muito boa institucional também, só que ela não tem muitos TPS, Transaction Per Second. Então, por isso que tem várias L2, segundas camadas, que tornam tudo muito mais rápido. Então, hoje, né, e foi escolhido pelo Banco Central uma rede EVM, né, uma Ethereum Virtual Machine chamada Hyperledger, para se tokenizar, porque ela é extremamente segura, ela não é tão rápida, mas estão desenvolvendo lá para que ela seja algo mais rápido. Enquanto que... Só para deixar claro para quem está ouvindo, essa rapidez é o tempo que eu vou inserir uma transação e que ela vai ser
trabalhada pelos nós e entrar ali no book, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Então, hoje, por exemplo, a Ethereum tem 16 TPS, Transaction Per Second. É muito baixo, sabe? Então, aí você coloca 16 para a rede toda, né? Para a rede toda. Então, você fazer um cartão de crédito em Ethereum é impossível. Agora, já, por exemplo, na Solana é 1023 Transaction Per Second. É extremamente rápido a Solana. Né? A Ethereum, ela tá fazendo umas atualizações onde quer chegar em 10 mil Transaction Per Second para você ter um cartão de crédito, um Visa dentro da Ethereum, para ser muito mais rápido. Então sim, cada rede tem uma especialidade, né? Cada rede tem ali uma pegada mais institucional, uma que outra é muito fácil de criar meme porque é muito barato, a transação é tipo 10% de $0,01. Então, Caraca. você tem que fazer 10 transações para dar $0,01, enquanto que na outra rede uma transação é $8. Então, para cada uma tem sim a sua especialidade e tiveram muitas outras redes criadas que a gente chama da L2 do Ethereum. Então, a Ethereum é o baseline e a L2 é para a gente buscar aí escalar e tudo mais. E isso cria diferentes produtos. Então, para quem quer construir nesse mundo, tem que estudar mesmo o que vai ser feito ali, o que sua solução precisa. Mas, puxando a sardinha aqui para Ethereum, você está construindo no Brasil e você quer se conectar com o Drex, é o que a gente chama de EVM, Ethereum Virtual Machine. Então é interessante você entender ali. Porque não é só a transação também, ela adiciona ali. De repente você consegue, na transação, vem mais informação junto, vem regras ou não. Tentando entender aqui o que mais está envolvido nisso, assim, né? Com certeza. Tem várias regras, inclusive linguagens de programações diferentes. Eu não sou programador, né? Eu sou desenvolvedor de negócios, mas sim, cada blockchain tem uma linguagem diferente, né? Ethereum, por exemplo, é Solidity, na Solana é Rust, né? Na XRP é outra linguagem, então são diferentes linguagens de programação, diferentes regras de negócio que, mais uma vez, para cada tipo de problema que você quer resolver, mais uma faz sentido. Eu diria que tokenização faz muito sentido usar a XRP Ledger, pro varejo, para rapidez, para altas transações Solana e para algo muito seguro, institucional, governamental, Ethereum. Então, digamos que a gente tem essas 3 grandes cartas no baralho e, lógico, tem várias outras, infinitas outras blockchains para baixo de infinitos outros projetos. Inclusive, tem bridges, que é essa conexão, né? Então, eu tenho dinheiro aqui em Solana, mas eu quero te mandar em Ethereum. Então, você pode usar a Wormhole, por exemplo, que inclusive é cliente nossa, que é essa bridge, essa ponte, que eu conecto lá na Wormhole e consigo transformar, tipo, automaticamente. Logo, paga-se uma taxa por isso, pequena, para cair, né? Sai aqui da minha conta Ethereum e cai na sua wallet de Solanas ou dólar, ou o que eu quiser. Então, tem tudo isso também. Essas bridges são muito importantes para o ecossistema. Legal. E, bom, então, por um lado, você tem essa análise aqui. O outro ponto é conseguir achar desenvolvedores, e aí entra a importância da comunidade, né? Com certeza, meu querido. Que bom que você tocou nesse ponto. A gente precisa muito de desenvolvedores do Web3. Por mais que tenha AI, por mais que... Cara, a gente precisa, não tem como não ter a revisão humana ali. Então, a comunidade Ethereum, ela é focada muito em gerar negócios e fazer esse business matchmaking dos programadores aqui com as empresas lá de fora. Então, algo muito forte na nossa comunidade são os hackathons, que são, né, as competições ali de programação para ver quem faz o programa melhor, ou mais inteligente, ou mais rápido. E, em troca, a gente dá os prêmios, né? Das premiações. A gente busca tanto com parceiros de fora, quanto com as fundações, para dar esse dinheiro para a galera poder construir, para a galera poder buildar. E é muito legal que aqui no Brasil tem diferentes instituições que ensinam 0800 a galera a programar em blockchain, porque a galera precisa de programador. Ou, por exemplo, a gente fez uma parceria muito legal com um coletivo aqui de desenvolvedores que são muito fera, chama ERC55. Eles vão usar o escritório lá, nosso da Vega, por 5 finais de semana seguidos, porque eles pegaram um grant, um dinheiro da Ethereum Foundation, para ensinar Solidity, que é a linguagem de programação da Ethereum, para a galera criar novos
serviços, novos produtos para ser a comunidade. Ou seja, uma fundação lá da Suíça, que é a Ethereum Foundation, está dando dinheiro para programadores daqui do Brasil para utilizarem o nosso escritório para ensinar, para gerar esse efeito, né, esse ripple effect, para deixar mais gente interessada, aprender de fato a programar e gerar novos produtos. Então, muito do que a nossa comunidade Ethereum Brasil faz é sim, a gente faz evento, a gente realiza esse business matchmaking, mas a gente também amplifica essa educação de devs e que esses devs não apenas aprendam, mas como construam, recebam premiações por isso e depois possam estar aí nas maiores empresas do mundo e criando muitos novos produtos aqui mesmo que daqui do Brasil você consegue expandir para qualquer lugar do mundo. Se você consegue resolver um produto aqui, e principalmente um produto financeiro, para expandir para a Latam, é 2 cliques. Legal. E eu ia te perguntar isso, assim, qual que é o papel, acho que você já está contando muito aqui, já dá para perceber o quanto que você atrai pessoas, né? Então, institucionalmente também há o interesse de fazer com que tenham mais transações na rede, criem-se mais casos de uso, etc. E aí eu queria abordar um pouco desse outro lado que, assim, não era sempre assim, né? Não nasceu com grants, né? Muita coisa nasceu de baixo para cima, vamos dizer assim, também. Queria entender um pouco desse papel da comunidade, assim, na Web3 e o que era diferente de outros tipos de comunidade também. Você que, cara, tá agitando isso, vive isso e queria entender um pouco mais desse lado. Legal, cara. Ontem eu tive um papo muito, muito legal com um amigo meu que trabalha hoje numa grande corretora cripto, é uma das maiores do mundo, e a gente tem um programa dentro da Ethereum Brasil de voluntários, né? Então, ele falou assim, cara, o que eu puder fazer para vocês aí divulgar esse formulário de voluntários e tal, conte comigo porque mudou minha vida. Então foi basicamente, ele trabalhava com startups, ele estava aqui na bolha Brasil de startups, ele foi voluntário da Ethereum Brasil há 2 anos atrás, se envolveu com os speakers, se envolveu com o hackathon, com as fintechs, com as startups. Então, ele fez isso de graça para a comunidade. Em troca, a comunidade abriu esse networking dele, ele se posicionou ali como um entendido de Web3 e ele falou com todas as palavras que isso mudou a vida dele. Ele começou a ser contratado por uma empresa para outra e hoje ele está super bem, ganhando em dólar, trabalhando online e ele falou, cara, o que mudou foi isso, de eu ter feito esse trabalho voluntário, trabalhando num evento de 2 dias da Ethereum Brasil, há 2 anos atrás. Então, pra você ver quanto que a comunidade, de fato, ela entrega isso. Então, você não vê no mercado financeiro tradicional, ou é muito mais difícil, o cara trabalhar ali como voluntário para um grande banco, isso, abrir portas para ele entrar numa empresa internacional. Isso é praticamente impossível. Enquanto que em cripto isso é o possível, é isso que a gente quer. Sim. Eu quero até entender o seguinte, cara. Acho que a diferença do que você falou talvez está na figura assim, cara, Ethereum Brasil. O que é a Ethereum Brasil? Porque não sei se eu consigo fazer um paralelo quando eu penso em alguma coisa Web 2, assim. Então eu queria ouvir de você, assim. Claro. Cara, o que é isso? E, bom, você vai poder também falar de como é que vocês vão... Né? O que é Ethereum Brasil e, cara, por que diabos vocês vão fazer um evento fechando o Morumbi para fazer um evento... E pessoal, é importante eu falar aqui que quando ele me contou, eu achei que era o bairro. Não, é no estádio. Eles vão fechar o estádio para fazer o evento. Exato. Então, entender um pouco disso, assim, cara, o que é e como que chega nesse tamanho que tem hoje, cara. Claro, com certeza. Realmente... Um paralelo com Web 2 é muito difícil você pensar, porque, olha só, a gente tem o naming rights, a gente tem o direito de usar o nome Ethereum, porque a gente conseguiu uma autorização anos atrás lá da Ethereum Foundation, lá na Suíça, né? E quando a gente fala em fundação, é sem fins lucrativos, né? É pressuposto para você ser uma fundação tem que ser sem fins lucrativos, enfim. Então, eles deram a gente o direito de usar o nome Ethereum Brasil e a gente é uma comunidade
que faz esse business matchmaking das empresas de fora com a daqui do Brasil. Inclusive, a gente está com uma iniciativa muito legal que a gente chama do mapa do ecossistema. Então, a gente juntou com outras comunidades Ethereum. Então, olha só, não tem apenas a Ethereum Brasil, tem a Ethereum Samba também, que fica no Rio de Janeiro. Tem a Ethereum Latam, que é toda tal. Eu faço parte de um grupo no Telegram, enfim, que tem Ethereum Colômbia, Ethereum Lima, Ethereum... Então, assim... É uma profusão de pessoas entusiastas da Web3. Aqui no nosso caso, nós somos os entusiastas focados em geração de negócios. Tem gente que é entusiasta de NFT, tem gente que é entusiasta de artesanato digital. Legal. A gente é uma comunidade geradora de negócios. Então, por isso que a gente conseguiu, inclusive, fechar essa parceria muito legal com o São Paulo Futebol Clube e usar o estádio do Morumbi para fazer um evento, que é essa nossa comunidade que busca... fazer com que as pessoas respondam, né? E clamo aqui para que, por favor, respondam. É só vocês entrarem no nosso X ou no nosso site, vai estar lá o mapa do ecossistema, que a gente faz esse business matchmaking, que é como se fosse uma páginas amarelas aqui, Gabriel. Então, a pessoa vai lá, responde o nosso formulário, a gente vai gerar um report estilo... porrada, gringo mesmo, e deixar lá assim, quando um gringo pensar, putz, que eu preciso de uma empresa no Brasil, ele vai lá olhar o report e vai ter lá 100, 200, 500 startups, fintechs de Web3, falar, putz, essa aqui eu gostei, essa aqui, pô, faz tal coisa, essa faz marketing, essa faz, né, crédito descentralizado. Então, a gente é uma comunidade que faz esse business matchmaking. A gente já está aqui há bastante tempo, assim, né? Fazendo eventos aí desde 2021. A gente gosta de brincar sempre que cripto são anos de cachorro, então é vezes 7. Então a gente está aí há muito tempo no mercado e a gente cresceu tanto, a gente... é respeitado por carregar o nome Ethereum e por fazer esse business matchmaking entre as empresas, que a gente conseguiu fechar com o São Paulo Futebol Clube, que a gente conseguiu aí, nossa meta são colocar 888 pessoas, né? 8, que é um número da sorte, inclusive, do mercado financeiro, botar lá, colocar tanto a comunidade de desenvolvedores e os C-levels do mercado financeiro tradicional. Então, fazer, né, DeFi e TradFi, a gente está em contato com as grandes instituições aqui de São Paulo, da Faria Lima, para estarem presentes, com os reguladores também, para a gente pensar qual que vai ser o próximo passo e realmente fazer. E o fazer é com o Hackathon, onde a gente consegue pegar essas empresas, onde a gente consegue, via a comunidade, dar uma incubada nelas, né, ou ensinar ali, né, as pessoas, muitas vezes os devs são muito bons de desenvolvimento, mas são ruins de fazer um pitch deck, são ruins de apresentação. Então a gente cola ali com eles com a mentoria, faz com que eles tenham uma boa apresentação, com que eles tenham uma visão de negócios, para que depois eles possam participar do Hackathon e, ganhando o Hackathon, recebam depois contratos. Então, vou estar lá os caras da Faria Lima e falam, putz, essa startup aqui que faz esse crédito em DeFi aqui, pô, isso aqui é interessante. Caramba, essa tokenização aqui é o que eu preciso aqui para o meu CPR, né, o negócio rural aqui. Né? Então, assim, a gente quer realmente fazer isso e, claro, a gente não é uma ONG, né? A gente cobra para as empresas estarem lá e tudo mais, só que o nosso endgame aqui não é ganhar dinheiro com a convenção em si, né? Tanto que para você conseguir um ingresso é tudo gamificado, então é muito legal. A gente fez uma parceria com o CoinTimes, então você gamifica lá, você participa das atividades e gamifica e conquista o seu ingresso. Não é de graça, there is no free lunch, né? Então pessoa ela merece o ingresso e em troca a gente vai garantir para o sponsor, que vai estar pagando ali um valor legal em dólares para realizar todo o evento. E onde que eu quero chegar aqui? O endgame não é ganhar dinheiro com o evento em si, e sim estar junto dessas startups para que elas criem um ecossistema maior. E nós gostamos de falar que nós somos um ecosystem as a service. Nós aumentamos os ecossistemas. E claro, quanto maior o ecossistema, maior vale, por exemplo, um token, maior vale a participação numa empresa, numa startup. E aí que a gente, de fato, vai ganhar dinheiro no longo prazo. No curto prazo é utilizando a comunidade aqui para gerar negócios, para fazer eventos,
para estar conectado, para estar gerando conteúdo, e lá para frente a gente está nessa caminhada junto com essas startups, ali, né, muitas vezes acompanhando, às vezes a gente faz algo relacionado a um success fees em cima dessas startups, e lá na frente a gente quer que o ecossistema brasileiro ele realmente se desenvolva. E aí, voltando para a parte de professor, assim, pô, se eu pudesse dar uma dica para pessoa que está começando agora, né, em Web3, em cripto, cara, a coisa mais importante é aprender inglês. Parece ser algo simples, mas não é. Né? Esses dias eu participei de uma entrevista de grants. Os caras quase não ganharam grants porque eles falavam inglês muito mal e eu tinha que ficar, tipo, traduzindo, pegando do português para o inglês, e isso deixou os caras do outro lado da mesa, tipo, desconfortáveis. Tipo, pô, a gente vai botar nossos dólares nesse latino que não fala nem a nossa língua, pô. Então fica aqui minha dica para... Fala inglês, tipo 3% da população brasileira, sei lá, 5% que fala inglês. Então, faz uma baita de uma diferença, né? Eu vim do modelo muito tradicional, fui professor de direito muitos anos e estava no parlamento e tal. Assim, então, para mim, a coisa mais importante hoje para você mudar de vida é saber inglês, porque sabendo inglês você vai ganhar em dólar. Uhum. E aí eu quero até aproveitar isso, assim... Para entender, vamos lá, eu vou separar em duas partes aqui, mas a primeira, para entender o que você falou aqui, a chave aqui, inclusive para a própria Vega, né, de ecossistema as a service. Sim. Cara, queria entender um pouco mais da Vega e, Sim. cara, como é que esse negócio surgiu, até vocês pararem hoje numa casa aqui perto na região, entender um pouquinho disso. Legal, claro. Então, eu e meus sócios fundadores, a gente trabalhava numa grande corretora. Inclusive, eu conto essa história rindo porque eu já chorei demais, tá? A gente trabalhava na FTX, que se tornou a segunda maior corretora do mundo. A gente estava lá quase que desde o começo deles, fazendo todo o desenvolvimento de negócios deles aqui para o Brasil, depois para toda a América Latina. E a lição que fica a FTX quebrou com todo o nosso dinheiro dentro. Então, not your keys, not your coins. Galera, se você tem cripto, guarde na sua wallet descentralizada, seja cold wallet, seja hard wallet, da maneira que for, guarde na sua wallet, não deixe na corretora, porque a corretora pode quebrar, tá? E quebrou com todo o meu dinheiro, com todo o dinheiro dos meus sócios, então foi, tipo, horrível. E o que acontece? A gente já tinha a Vega quando a FTX estava acontecendo. Então, a FTX, como grande corretora que era, ela recebia muitos projetos que queriam listar os tokens na corretora, e muitos desses tokens chegavam pra gente, na pessoa física, e falavam assim, pô, Afonso, a gente vai lançar na FTX e tal, mas a gente queria fazer uma campanha de marketing aí no Brasil. A gente queria criar para que as pessoas criassem conta na FTX e comprassem o token. Você faz isso? Eu falei, cara, eu não posso fazer pela FTX, porque a FTX faz trading, não é... Mas vamos criar uma empresa só para isso, para ajudar esses ecossistemas diferentes a acontecer. Então, a Vega ela foi criada no primeiro momento para ser algo mais relacionado a marketing, tá? E, inclusive, a gente tinha uma conta PJ da Vega dentro da FTX. Quando a FTX quebrou, a gente perdeu o dinheiro da Vega também. Caraca. Então, tipo assim, não façam isso, sabe? Deixa o dinheiro de vocês numa wallet descentralizada. E aí acabou que é o seguinte, depois que a FTX quebrou, é igual minha avó sempre fala, que é um livramento, né? Uma coisa ruim acontece para que outras coisas piores não venham a acontecer. Imagina se a FTX quebra hoje, Bitcoin all time high, e todo mundo muito mais alocado, a galera ia perder muito mais dinheiro, enfim. Então, depois que a FTX quebrou, e cara, eu chorei muito, não tenho vergonha de falar disso, assim, porra, quase entrei em depressão. Tá louco, cara. Sacou? Estranho seria não chorar, exato, né? Tá doido. Então, porra, fiquei mal pra caramba, fiquei ali, numa deprê braba. Uns bons dias, assim, não posso dizer que foi nem um mês, porque logo meu LinkedIn começou a bombar, e aí eu comecei a receber várias propostas de emprego, e comecei a, tipo, tapar um buraco ali, pegar um ou outro, trabalhar para uma outra empresa russa, estranha, mas só porque já ia me dar um dinheiro ali para eu conseguir virar meu cartão de crédito e pagar meu aluguel. E a Vega ali, né, a gente reestruturou a Vega para, ao invés de ser focado apenas no marketing, nós somos um team as a service. Então, a gente ajuda esses projetos que querem vir para o Brasil e querem fazer toda essa execução de estratégia aqui. Então, empresas diferentes, a gente ajuda, como por exemplo, oráculos descentralizados, que é quando você traz o dado do mundo real para dentro do blockchain, a gente ajuda Bridge, a gente ajuda projeto de grants, a gente faz comunidade. Então, a gente
não apenas faz o marketing, mas como a gente faz tudo que toda a execução do que aquela blockchain, daquele projeto de Web3 queira fazer aqui no Brasil, né? Então a gente ajuda desde empresas grandes, a maior parte dos nossos clientes são clientes grandes, são empresas... Acho que é um movimento meio que natural à medida que os próprios projetos de marketing vão dando resultado, eles vão pedindo mais coisa, né? Vai precisar de mais ações ali e acaba que você tem que completar a oferta sua como empresa, né? Com certeza. E a gente faz um modelo bem interessante que muitos dos nossos clientes, a gente se torna de fato sócio desses clientes, pegando o token deles. Então, aqui, por exemplo, a PIF Network, que é um oráculo descentralizado, os caras estão fechados com a Nasdaq, fazem tudo que está acontecendo dentro da Nasdaq, eles jogam para blockchain, eles pegam todos os price feeds do mundo e tudo mais. A gente teve essa conexão com eles há muitos anos atrás por causa da FTX. E a gente vem fazendo a comunidade deles até aqui, e é muito legal porque, assim, no começo eles pagavam a gente um fixo, e depois a gente fez um deal com eles que é de a cada 6 meses tem um unlock de tokens. Então a gente está sócio do projeto mesmo, né? A gente tem uma participação em tokens do projeto. Então a gente quer que o projeto dê super certo. Então a gente faz movimento. E aí a gente pegou a casa aqui em São Paulo exatamente para poder usar essa casa como escritório e fazer os eventos. Então a gente fez ano passado e quer fazer esse ano de novo um arraial da PIF. Então faz a festa junina, toda temática, não sei o que. A cor da PIF é roxo, então a gente deixa tudo roxo, pega pamonha e joga pozinho roxo em cima para ficar legal, assim. Então, a gente cria esses ecossistemas, a gente usa a casa para fazer side event também, que é muito legal. Então, sempre quando tem um evento grande de cripto, o happy hour é lá na casa e a gente cobra por isso das empresas e as empresas convidam a galera, então a galera vai de graça, churrascão de graça, bebida de graça. Então, é de graça para as pessoas, é porque tem alguém lá em cima pagando e é muito legal que faz essa diferenciação, assim, entre o varejo institucional, mas a gente, como Vega, tem muito orgulho de estar ajudando o ecossistema a crescer. A gente está com o Ethereum Brasil desde o começo na parte dos hackathons, dos launchpads, e do ano passado para cá a gente está com a organização total do Ethereum Brasil, fazendo tudo relacionado a esse grande evento que a gente se posiciona aí como o maior evento de builders. Tem os eventos aqui no Brasil que são gigantescos, são amigos nossos que são focados no varejo, que tem, são muito maiores no sentido de ter muito mais gente, presente de varejo, mas a gente se posiciona como uma conferência de builders. O nosso foco é muito, de fato, gerar novos negócios ali, ter um networking qualificado dentro do Ethereum Brasil. Legal. E hoje, cara, vocês olhando aí de dentro projetos novos e tudo que está sendo feito, aonde que você vê que estão as principais oportunidades para quem quer construir na Web3? Assim, cara, beleza, se por alguma razão eu tenho nós temos braço, o que seria legal de bolas que estão quicando aí de oportunidades, cara? Legal, cara. Sim, eu acho que o grande killer app, o que pode parecer algo simples, mas não é o que realmente a gente vê que tem um movimento grande, ainda é um oceano azul, é stablecoins, é pagamentos. Eu ia comentar que acho que assim, me parece que tem um desafio também de, entre aspas, assim, não pode até que não seja nada de novo, mas que seja uma experiência facilitada para chegar em mais pessoas. Sim. Porque, por exemplo, igual essa mesma história... Cara, quantas pessoas não esquecem senhas normais e já tem trabalho? Imagina, beleza, tem várias coisas ali para melhorar. Mas se a gente quer chegar em uma população maior, tem um desafio de UX também ali, né? Tem demais, cara. UX é extremamente importante. Cripto, principalmente DeFi, é extremamente difícil. Então você olha lá o negócio, parece pirâmide financeira, 6% ao mês. Fala, caralho, beleza, vamos lá, né? Aí pra você ir, você tem que ter um colateral, você tem que ter o sintético do Ethereum com o sintético de uma stablecoin que você joga num protocolo. Cara, ferrou, já virou trabalho, 6% tá barato. Tem que ser mais. Falar. Cara, é muito complexo, é muito inglês, muito termo técnico, muito fator de segurança. Então, assim, pro varejo, o cara tem que saber inglês, tem que se adentrar de fato na tecnologia. E pro institucional, cara, é
como você bem disse, a UX e o grande killer app é stablecoin, é pagamento. Então, acompanho, tenho amigos que têm empresas que fizeram esse shift estavam com um foco, cara, em, NFT e mudaram para stablecoin, estão voando, estão fazendo bem pra caralho. Então, stablecoin, né, próprias para empresas, né, que ali dentro... Então, por exemplo, a própria Ripple, né, que é uma das maiores empresas de pagamento do mundo, ela agora, recentemente, criou a própria stablecoin, porque ela viu que, tipo, é muita grana na mesa. Isso que eu ia falar, stablecoin tá criando as empresas mais lucrativas do mundo? Tá. É isso o caminho, cara? É esse o caminho, ó, cara. A Tether, né? Ela é a empresa com a relação número de funcionários e lucro líquido com a melhor relação do mundo. Melhor que qualquer outra empresa, Nvidia, Apple, não importa. Tipo, a Tether é a que tem menos funcionário e a que dá mais lucro líquido, né? Então, os caras têm aí, 180 bilhões de dólares tokenizados. Eles pegam esse dinheiro e colocam lá, cara, no que vai gerar 4, 5% ao ano, né, de dívida americana, não sei o quê, né, com poucos funcionários, se não me engano, a Tether deve ter, 300, 400 funcionários, sacou? Com 180 bilhões de dólares em caixa, rendendo 5% ao ano. Tá ligado? Tipo, acabou, né? Acabou. Então, é algo simples. Eles foram muito, muito ousados lá atrás, porque... Quando eu comecei em cripto, 2015, enfim, o par era Bitcoin e Ethereum, o par era Bitcoin e XRP, não tinha Bitcoin dólar, né? Não tinha Bitcoin USDT, né? A liquidez era muito difícil você tirar dinheiro, era difícil botar Então, assim, os caras, eles foram muito ousados e depois... Teve até no meio do caminho umas outras que ficaram pra trás. Ficaram, né? A Terra Luna lá, que era algoritmo e o caramba, e quebrou o mercado. Foi isso, os caras também achavam que o colateral tinha que ser, enfim, o colateral tinha que ser volátil e tinha que ter um algoritmo lá que resolveu o problema e não resolveu, foi o problema, né? Quebrou tudo. Então, assim, empresas como a Tether, e agora você vê a Circle, né? Que lançou um IPO lá nos Estados Unidos agora recentemente, está sendo considerado um dos IPOs mais bem-sucedidos da história. Eles acabaram de fazer parceria com o Bank as a Service aqui no Brasil, a Matera, e aí eles estão deixando isso disponível para quem quer pegar eles ali como white label e usar o serviço enfim, e aí fazer a própria stable, só que fazendo junto com a Circus. Eu achei bem legal. Muito legal, cara. Então você vê uma empresa, né, americana, extremamente regulada, e eles fazem algo que, em tese, é simples, mas que é muito efetivo. Então, isso de stablecoins e fazer pagamentos internacionais, e cada vez mais os latinos estão vendo que, nossos dinheiros aqui, banana, não vale nada, então, cara, vamos se dolarizar. A forma mais rápida, eficiente, barata de se dolarizar é com stablecoin. Né? Então, se você quiser ir num banco tradicional e tentar comprar, sei lá, R$10 em dólar, o cara não vai te vender, não, porque a gente só vende R$100, a gente só vende R$1.000 em dólar. Você vai lá no stablecoin, qualquer corretora, hoje em dia você vai lá, deposita R$15 e você transfere em stablecoin. Então, hoje, dá para dizer que tem uma certa fuga de capital também via stablecoin, porque você vai falar assim, agora, sei lá, IOF é tanto, não sei o quê. Tudo bem que, se não me engano, você podia retirar até 35 mil por mês. Acho que estão mudando isso também. Estão mudando isso também. Mas eu queria ouvir um pouco da sua perspectiva de que a stablecoin, para muitos ali, virou uma forma de dolarizar o patrimônio de forma mais rápida, eu diria que até mais barata e, com certeza, mais livre, sem você ter que ficar declarando muita coisa depois, enfim, tendo que, se reportar coisas que eventualmente você não precisaria, assim. Com certeza. Então, tem a galera utilizando tanto stablecoin quanto mandar dinheiro para fora, quanto usando stablecoins de real aqui no Brasil para fazer pagamentos, que a gente chama aqui, tá criando-se uma narrativa do Pix privado, que é você utilizar stablecoins de real para você pagar ali, né, coisas no dia a dia, só que aí é privado porque não sai lá no meu CPF, Afonso, CPF e tal, sai no CNPJ da empresa que emite a stablecoin. Então eu consigo fazer um pagamento para você
em Pix, que para mim vai ser de graça, né? Porque eu vou estar lá usando o stablecoin de real, vou pagar a taxa de uma rede ali, que como a gente falou, pode ser uma rede que a taxa vai ser ridícula, vai ser tipo menos de 1 centavo de taxa de transação, e vai ser privado e eu vou me proteger daquilo que o governo tentou fazer no começo do ano, que era transações acima de 5 mil, a gente vai ver tudo. Então fica tudo privado aqui, dentro de blockchain, eu faço os pagamentos Pix para você, sai no CNPJ da empresa lá que eu estou usando, não sai no meu nome. E puxando aqui para a parte, né, internacional e tributária e tudo mais, inclusive, assim, pode ter essa fuga de capital, mas a galera que recebe em cripto lá fora, né, o cara é desenvolvedor, o cara tem uma empresa fora, o cara recebe em stablecoin lá fora, e ele quer usar no Brasil, hoje tem ainda, mesmo com essa medida provisória, querendo acabar com os 35 mil, eu levanto aqui o ponto que é o seguinte, né? Não sou mais o professor de direito tributário, mas o ponto que eu quero chegar olha, o cara recebeu como desenvolvedor stablecoin lá fora. Ele joga dentro de um cartão de crédito internacional que é emitido em Hong Kong, que não paga imposto lá em Hong Kong para você utilizar a cripto. Inclusive, eu tenho esse cartão de crédito aqui no meu celular, aqui nele agora. Então, pra você ver, eu recebi o dinheiro lá fora, por um serviço que eu tô prestando lá fora, eu recebi esse dólar, tô colocando ele no meu cartão aqui de stablecoin que é emitido em Hong Kong, eu venho aqui e gasto no Brasil. Ele tá sendo utilizado aqui no Brasil, mas ele é de Hong Kong, então não tem que pagar imposto e Hong Kong não vai reportar aqui pro Brasil porque ele tá lá fora. Então, você fica numa zona cinzenta interessante que te mantém, sabe, numa jurisdição privada, onde meus dólares estão protegidos, onde eu tô prestando serviço fora e eu posso gastar em qualquer lugar do mundo, onde eu pago um spread justo por isso e não tenho preocupações depois com, sabe, governo brasileiro, porque tá lá fora. Então, assim, eu pago meus impostos aqui no Brasil, das coisas que eu recebo aqui, dos serviços que eu presto para as empresas aqui, tudo normal, mas o que tá lá fora, fica lá fora e a gente continua assim, aí joga num DeFi que rende 6% ao mês, então a gente vai trabalhando isso. A gente quer, sim, que o Brasil ele cresça como um país e que tenha diferentes conexões, diferentes empresas, mas ao mesmo tempo o governo não pode sufocar a inovação com um monte de regulação desnecessária. Trabalhei muitos anos lá no parlamento e uma das poucas coisas que eu tenho orgulho de ter sido funcionário público é de ter trabalhado lá com o então deputado Vinícius Poit. Ele foi o relator do Marco Legal das Startups e eu fui o assessor técnico dele, né, ali redigindo de fato o projeto. Foi então que eu conheci o Diegão da BFintex, foi nessa época, né? Então a gente sempre buscava colocar no projeto de lei algo que, ao mesmo tempo que fosse regulamentar e que não esmagasse a inovação, que a gente pudesse... Então, a gente, na época, lutou muito para que tivessem regras trabalhistas mais flexíveis para a galera que trabalha em startup. Não deixaram, né? As forças ocultas do mal do parlamento não deixaram que isso passasse. A gente tentou regulamentar stock options, que hoje também é um grande elefante na sala, colocar lá e deixar tudo bonitinho, não sei o quê. Não deixaram. Então, assim, a gente vê que hoje o governo ele tá meio perdido e sem direita, esquerda, assim, sendo totalmente claro aqui, eu sou libertário, para mim, né, o Estado mínimo, e hoje o governo ele se sente perdido, ele não sabe como fazer para aumentar a arrecadação, ele está sufocando a inovação. E quanto mais você espreme, mas a galera vai saindo pela tangente. Então a gente... essa ideia maluca, por exemplo, vamos taxar os bilionários. Todos os lugares do mundo que isso foi feito, deu errado. Deu errado. Os bilionários, eles vão para os outros lugares. Hoje é simples como clicar 2 botões ali e colocar sua residência fiscal no Uruguai. Morando aqui, tendo residência lá no Uruguai. Então, assim, a gente tem que pensar como evitar a fuga de capitais no Brasil. Deixando o Brasil um país melhor, um país com menos impostos, com menos regulação, com mais sandbox para a galera inovar, poder fazer. Então, tem programas maravilhosos aí da CVM, do Banco Central, né, buscando trazer essa inovação, buscando
que diferentes fintechs usem suas stablecoins de real, stablecoin de dólar para gerar novos produtos. Isso é maravilhoso, isso eu bato super palma. Agora, o governo querer, né, regular, querer vir com a medida provisória para aumentar imposto, para acabar com, né, isenções, cara, isso aí só vai cavando mais a cova, sabe? Uhum. Eu guardei o melhor pro final. Opa! Porque é o seguinte, a gente sabe que tem as moedas ou os tokens que são criados para vários projetos, inclusive agora tem vários relacionados a agentes de IA, que você pode, de alguma maneira... o token é uma forma de você apoiar alguma coisa que você acredita, né? Existe uma vertente de tokens que segue essa linha. E eu queria saber, cara, do meme coin. Sim, o que tá por trás dos memes, assim... Qual que é o fundamento, qual que é a lógica por trás? Então, assim, putz, eu sei que deve ter comunidade de tudo que é tipo, mas eu queria ouvir um pouco de você, porque, cara, eu conheço muito por cima, mas eu imagino que você já deve ter visto de tudo que é tipo aí, tudo que é jeito. Já, né, cara, inclusive já ganhei dinheiro com a meme coin chamada, tipo, Putin AI. Nada a ver, cara. Caraca, mas já ganhei dinheiro com coisas malucas e já perdi com outras coisas malucas. Então, assim... O meme, ele tenta pegar uma narrativa. O Elon Musk lançou o partido, né? Foi no sábado passado, retrasado, enfim. E na hora que ele... lançaram junto. Cara, lançou junto o meme coin. Só que, entende? Não foi o Elon Musk que lançou a meme coin. Foi alguém, a galera, uma pessoa aleatória que lançou. E no dia eu comprei. No dia que comprou, porque eu fico ligado, eu tô em várias comunidades de meme coin, eu comprei. Só que eu sempre compro. E fica aqui na Not Financial Advice, eu sempre compro tipo 15, 20 dólares. Que é um dinheiro que se eu perder, mas por vezes esses 20 dólares viram 60, por vezes vira 0. Então assim, é só a fezinha, sabe? Só tipo, vou ali, tô ligado o que tá acontecendo no mercado. Vou participar da festa aqui. Exato. Então assim, cara... 99,9% das meme coins, elas vão morrer, elas são lixo, elas são simplesmente uma narrativa ali de tipo, não diria nem do mês, e sim, tipo, de dias, a coisa de dia. Tanto que esse lançou, ele saiu, tipo assim, ele fez, tipo, sem brincadeira nenhuma, 15.000% num dia, e no outro dia ele derreteu 80%. Então, tipo, ele saiu de um market cap de, tipo, 10 mil dólares para 9 milhões... Pra depois, tipo, 1 milhão. Mas você vê que tem umas que estão segurando isso, né? Isso, exatamente. Aí nisso que eu queria falar, que esse 0,01% são as meme coins, que elas geram valor para a comunidade. Então, a Bonk é um grande exemplo disso, né? Essa Bonk é um meme coin, que é um cachorro, e aí ela criou o Bonk Bot, que é um Bonk que é para você usar no Telegram e você poder fazer trading. Ela criou o Bonk Swap, que é para você fazer, de fato, as trocas dos tokens. Ela criou... Ela vai criando coisas úteis. Então, ela usa o branding, assim, dela para criar coisas úteis. Então, fez parceria com a Solana lá e teve o Solana Phone e a galera que comprou ganhou o Bonk, então o Bonk subiu pra caramba. Então, assim, as únicas meme coins que dão certo são essas que fazem parcerias com outras e fazem produtos de verdade. Mas não recomendo pra ninguém entrar em meme coin. Tipo assim, é meio que um caminho sem volta, é até meio viciante. Eu larguei minha fezinha ali, foi porque o que acontece? Cara, meu irmão, que ficava estudando igual um louco ali, eu falei, cara, beleza, vou largar aí e esquecer. Mas foi com a Dog, porque ficava assim, que a tese era o seguinte, bom, nós é a primeira na rede do Bitcoin e ele falou assim, olha, olhando os indicadores, é uma das mais descentralizadas ali, não tem aquele negócio de abastecer alguns caras e deixar a galera influencer chilando o negócio e depois derrubando tudo. Aí eu falei, vambora, vamos deixar ver. Mas aí foi o meu primeiro contato aí com o meme coins aí, tô acompanhando essas variações. Legal demais. Inclusive, vai ter um evento legal da Dog lá no nosso escritório, dia 2 de agosto. Que maneiro. Chama o Dog Summit. Maneiro, cara. É um dos maiores influencers do mundo de Dog. Ele é brasileiro. O Vavá chama o Dog da Massa. Tô ligado. No Twitter eu acompanho geral. É brazuca, cara, brazuca. Então, assim, isso que é o legal do meme coin. É a comunidade e de ter essa brincadeira, de encontrar presencialmente, de fazer esse storytelling, né? E daí sendo
criando Eles pegaram um stand na conferência em Vegas há pouco tempo agora. Sim, e cara, o outro lá, o Dog with Hat, né? Ficou tão gigantesco que os caras contrataram o marketing do The Sphere lá em Vegas e gastaram, tipo, milhões de dólares só pra ter a carinha do cachorro divertido lá na esfera de Vegas. Então, você vê, tipo, mais uma vez, cara, 99,9% das meme coins, elas vão morrer, elas são droga, tipo, não vale nada. Foram criadas, se eu não me engano, só na Solana, assim, tipo, 470 mil meme coins nos últimos 6 meses. Meu Deus. Então, tipo, eu tô te falando, não tem nem tanto meme pra isso. Não tem, sacou? Não tem, e é uns negócios muito pesado. A galera faz umas brincadeiras muito sem graça, sabe? Tipo, não dá. Mas tem umas que tem um lore ali. Então, por exemplo, a Doge, né? Que é a meme coin mais famosa, que tá lá em cima. A Doge, especula-se muito que um dia o Elon Musk vai utilizar ela como meio de pagamento no Twitter. Então, porra, no dia que isso acontecer, se acontecer... Então a meme coin ela é uma zoeira, mas quando alguém pega, abraça e fala, putz, vamos gerar um projeto, vamos fazer, um smartphone que não sei o que com essa meme coin que vai... Aí, beleza, tem que ter um storytelling, sabe? Então, essa do Dog to the Moon, ela tem todo um storytelling por trás, tem isso que realmente foi uma distribuição justa, não foi, né, escolhidos influencers ali. Então, quando se tem algo assim, cara, é legal. Mais uma vez, not financial advice. Loucura, rapaziada. É loucura. É muito divertido, né? Eu sou, na pessoa física, meme coiner, eu tô sempre olhando. Eu já... muito mais ganhei do que perdi, já perdi legal, mas eu já ganhei muito mais do que eu perdi, mas eu nunca botei, meu carro em meme coin, né? O que eu já fiz foi literalmente pegar empréstimo e comprar Bitcoin lá atrás, ainda bem, sacou? Então, também não recomendo a ninguém, mas, cara, Bitcoin, Ethereum, Solana é outra história, né? É um negócio de longo prazo que tem baita fundamento, que tem vários usos de caso. Agora, meme coin é loucura, é divertido pra caramba, assim. Você participa das comunidades e tudo mais. É legal, é irreverente, é brincadeira. Pode ser life change, mas não coloca, galera, o dinheiro da economia não rolar. É quase um time de futebol, assim. Você escolhe o seu pra sofrer, pega ele e vai, né, vamos dizer assim, você não pode esperar nada, que você só torce em algum nível. Eu queria pra gente fechar, você falou já da questão do inglês. Eu tô pensando assim, pra alguém que é de produto, já trabalha na área financeira, Legal. Esse cara, assim, por onde essa pessoa pode começar? O que ela vai fazer? Ela vai entender melhor as redes, ela vai entender os produtos, ela vai ir direto, vou pegar um livro de DeFi. São muitas possibilidades. Vou olhar para a identidade. Cara, por onde começa essa história para se criar produtos da Web3, pensando em alguém que já cria produtos na Web 2 ou no 2,5 aí? Legal, cara. Muito legal esse seu ponto, que pode parecer, né, enfim, loucura, mas é que a gente chama do CT, né? Crypto Twitter. É você tá no Twitter, vendo o que as pessoas estão fazendo e não apenas vendo. Cara, eu tenho livro de DeFi, eu leio bastante, sou nerd, enfim, eu gosto de ler. Mas hoje o que faz diferença mesmo é a pessoa tá na ponta, lendo o que tá saindo no Twitter no dia e entrando, de fato, nesses protocolos e testando. Então, você tem que entrar, você tem que testar. Então, você falou de identidade descentralizada, é do caralho. Então, vai lá e entra, vê os protocolos, o que tá rolando, procura no X, procura né, pede pro Menos, pro ChatGPT, pro Gemini te ajudar, quais são os melhores. Você entra lá e testa e faz. Então, cripto é muito isso, fazendo. Quando eu comecei Bitcoin lá atrás, eu não tinha muito conteúdo, 2015, eu entrava, sei lá, no curso do Coursera para aprender sobre Merkle Tree, para entender Bitcoin, beleza, legal, foi muito importante na minha caminhada. Mas hoje cara, leia artigos no Twitter, tem muita gente boa escrevendo muita coisa interessante, com muitos projetos sendo lançados, tem umas newsletters muito legais também, assim, que a galera dá o conteúdo do que está sendo feito no dia, na semana, e usar o produto. Então, criar diferentes carteiras, uma maneira muito legal de fazer isso é airdrop. Então, airdrop é você
entrar num projeto novo, você cria uma carteira daquele projeto, ou você tem uma carteira sua lá, que você cria uma nova dentro. Nunca use a mesma carteira para diferentes airdrops, porque aquele airdrop pode ser uma coisa maluca e te dar problema. Então, a gente, para finalizar aqui nessa essa diferença de Web 2 e Web 3, pô, no Web 2, nunca que um banco vai falar assim, tipo, vamos lançar um banco, teste o nosso banco, e quando o banco for lançado, a gente vai te dar ações do banco. Isso não existe na Web 2. Na Web 3 é a coisa mais comum do mundo, que é o airdrop, a gente está lançando uma nova wallet, um novo protocolo, algo diferente aqui em DeFi. Use isso, use a testnet, e quando de fato a gente lançar o token, que representa parte aqui, como fosse a ação da empresa, a gente vai te dar esse token. Então isso é muito legal. Então você que é de produto e que quer aprender algo novo, vai lá, caça um airdrop. A gente navega, inclusive, fazendo jabá, que a gente tem um curso que ensina isso, como caçar um airdrop, achar os melhores airdrops, que não vão te dar um rug pull, né, que é puxado do tapete, que vão roubar todo o teu dinheiro. Então, criar uma carteira para cada airdrop, porque pode ser que o airdrop deu ruim naquele ali, você só perde aquele ali. Sim, você tem todas as suas outras carteiras lá seguras. Então, cripto tá tendo que tá saindo no Twitter, todo dia no Twitter tem muita coisa nova, muita coisa interessante, e, de fato, utilizar, criar utilizar o produto, porque daí você vai falar, putz, esse produto é todo bugado, mas ele tem essa coisa legal, quanto esse outro aqui não é tão legal, mas ele não é bugado, então eu vou ver o código dos dois, vou juntar e fazer uma parada nova. Legal, cara. Pô, sensacional o papo. Muito obrigado aí pelo tempo. Querido. A gente vai ter mais atualizações aí para fazer. Pode, inclusive, reforçar o convite para todo mundo aí participar do evento do Ethereum Brasil em setembro, né? Isso, 10 e 11 de setembro. Então ficou meu convite para a galera aqui, principalmente para você que é do mercado tradicional e quer entender mais de Web3, no estádio do Morumbis. Vai ser um evento gigante, onde a gente vai trazer os melhores cérebros aí de DeFi e de TradFi para fazer essa conexão do mercado financeiro tradicional com as finanças descentralizadas. Estádio do Morumbis, 10 e 11 de setembro. Os ingressos, eles estão, até o momento, gamificados. Você tem que entrar lá na nossa comunidade gamificar, o que é muito legal. Então, era um ingresso que era para ser, tipo, R$800. Você conquista ele gamificando, né? Entrando nas comunidades e sendo um membro ativo. E, claro, para aquelas empresas que queiram participar como sponsor ou como queira ser speaker, pode me chamar no privado. Em todas as redes é Afonso Belice. Só me chamar lá que a gente troca uma ideia. Boa. Pessoal, não seja rugado. Compartilhe esse episódio com seus amigos aí, com todo mundo que você atua, trabalha, para entender um pouquinho mais desse mundo de Web3. Com certeza vai fazer diferença. E é isso, tem que aprender na prática, fazendo. Eu também vou continuar fuçando aqui, porque realmente é um negócio fascinante. Espero que vocês tenham gostado. E, pessoal, follow the money. Entre no nosso portal, letsmoney.com.br. Lá tem matéria desse episódio, tem matéria de outros episódios. Então, se não deu para ouvir algum completo, você pega pela notícia ali, compartilha e continua acompanhando o nosso portal. A gente se vê no próximo episódio. Grande abraço e valeu!